dois episódios que aconteceram em um mesmo domingo. Um foi aquele sobre o qual, inclusive, estivemos pregando à noite e na IPU. Acredito que o reverendo Levi tenha também feito menção desse texto para os irmãos pela manhã. A aparição de Jesus para os discípulos no lugar onde tinha acontecido a última ceia, no cenáculo, onde eles estavam escondidos, esperando passar toda aquela tempestade da semana da crucificação de Jesus. Então, por segurança, eles estavam escondidos ali, mas com as portas e janelas fechadas, Jesus aparece no meio deles. Esse episódio aqui do caminho de Emaús, que é bastante conhecido nosso, ele acontece um pouco antes, pelo que a gente percebe, porque nós temos aqui dois discípulos que resolvem, então, ir para uma aldeia, ao que parece, para a sua aldeia, onde eles residiam. E uma coisa interessante deste texto é que alguns estudiosos, mais recentemente, cada vez mais se convencem de que se tratava aqui de um casal, essas duas pessoas, ou pelo menos de pessoas que viviam sob o mesmo teto. Porque, pela descrição do texto, nós vemos essas duas pessoas caminhando, chegando em casa, entrando na casa, né, de forma muito natural. Eles não estavam indo visitar alguém, estavam indo para a sua própria casa. Eram pessoas, talvez, desiludidas com o que tinha acontecido, com a morte de Jesus, pensando no que fazer depois da crucificação. Como disseram os Beatles, né, quando a banda se desfez, o sonho acabou. Foi uma coisa muito importante, muito bonita, uma experiência inesquecível daqueles 3 anos caminhando com Jesus, as palavras que ele deixou, os ensinamentos, tudo aquilo foi muito importante, muito significativo. Mas, aparentemente, ali tinha tido um ponto final. Então, essas pessoas, provavelmente um casal, e nós sabemos aqui o nome de um deles, que é Cleófas, tem algumas variantes, e cuja mulher, nós temos um outro registro que se chamava Salomé, era uma das mulheres que acompanhavam Jesus nas suas caminhadas, não é? E provavelmente esteve ali ao pé da cruz junto com Maria. Então, alguém que vivenciou profundamente a experiência da crucificação. Então, eles resolvem voltar para casa e refazer as suas vidas. E assim foram caminhando a pé para a sua aldeia, não é? Para arrumar a casa e retomar o dia a dia. Mas, no caminho, aparece, então, uma terceira pessoa, que eles não reconhecem, que começa a conversar com eles e que pergunta sobre qual era o assunto, né? Resolvem começar um diálogo no caminho. E é tamanha a surpresa que eles têm de aquela pessoa aparentemente não saber do que aconteceu em Jerusalém nos últimos dias, que eles chegam a interpelar essa pessoa. E eles, quase que numa linguagem um pouco mais atual, eles poderiam perguntar assim:
escuta, de que planeta que você veio, né? Aonde você estava, que você não sabe do que aconteceu aqui em Jerusalém. E esse desconhecido ainda pergunta para ele, mas o que houve? Quais foram esses acontecimentos? Do que vocês estão falando? E nesse momento, então, Cleopas responde para ele uma série de coisas, uma série de informações que expressavam a ideia que eles tinham a respeito de Jesus. A ideia que eles tinham a respeito de Jesus, o que eles pensavam de Jesus. Um varão poderoso em obras, profeta, né? Poderoso em obras e palavras diante do povo. De uma forma bem resumida, era essa a imagem que eles tinham. Era essa a impressão que eles tinham captado de todos os acontecimentos que tinham ocorrido. Então, esse caminho de Emaús, ele é, sem dúvida, uma alegoria daquilo que nós fazemos todos os domingos nas nossas igrejas. Todos os domingos nas nossas igrejas, nós tomamos esse caminho de Emaús. Essa é a minha proposta para que vocês não deixem de refletir na leitura desse texto. Porque o que acontece a seguir? Então, eles narram as notícias da ressurreição, que eles tinham algumas evidências, tinham ouvido falar alguma coisa, não é? Aqui eles mencionam, então, as mulheres que tinham ido de madrugada ao túmulo, e aqui fica uma marca também dos textos, dos tempos bíblicos, porque é interessante que o nome das mulheres não aparece. Uma das pistas, uma das evidências que os estudiosos acreditam se tratar de um casal é exatamente que só o nome de um discípulo é mencionado. Quem é o outro? Não é? O nome das mulheres não era citado. Não é? E quando eles falam também que algumas mulheres foram ao túmulo de Jesus, não dá o nome delas, não fala de Maria, não fala de Maria Madalena, não menciona. Eles falam, sim, né, de Simão, Pedro, né, considerado o líder do movimento, né, o líder dos discípulos, dos apóstolos, mas não falam das mulheres que foram ao túmulo. Recebem o seu relato com alguma reserva. Eles dizem, é verdade que algumas mulheres estiveram lá e voltaram dizendo que encontraram com um anjo dizendo que ele está vivo. Mas quando a palavra é de Pedro, aí eles dizem, olha, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Coisas do texto bíblico, né, que tinham essa marca, que são coisas da sua época. Acho que é importante a gente ter essa reflexão de não repetir as mesmas práticas agora 2000 anos depois, né? E sim que a palavra das mulheres seja mais valorizada, que os nomes das irmãs que trazem a palavra sejam também evidenciados, valorizados da mesma forma que os homens. Então, uma observação que eu gostaria de fazer na leitura desse texto. Mas, retomando aqui esse relato, Jesus, então, ouve aquilo que aqueles dois discípulos disseram, e ele fica, então, sabendo
qual era a ideia formada na cabeça deles e provavelmente da coletividade dos discípulos que estava lá. Eles eram uma amostra muito significativa de qual era o pensamento deles. Então ele começa a recapitular, ele começa a trabalhar com a palavra. Com a palavra. Começando, não é, com Moisés, discorrendo por todos os profetas, expondo tudo que a seu respeito constava nas Escrituras. Então aqui Jesus tem com eles um momento de reflexão da palavra. A grande vantagem de Jesus aqui é que ele não tinha só 20 minutos ou meia hora ou 40 minutos para conversar com eles. Ele teve todo um caminho até aquela aldeia para então conversar detalhadamente com aqueles dois. O que a Bíblia que eles tinham disponível, que era o Antigo Testamento, ele pôde apresentar então a palavra para aquele casal. Mas chega então o momento em que eles chegam na aldeia. E Jesus então se despede, diz, bom, eu vou seguir em frente e tal. E eles dizem, não, já está tarde, daqui a pouco cai a noite, né? Já devia ser mais para o meio, para o final da tarde. Isso já não está na hora de ficar perambulando por aí. Fica na nossa casa, pousa conosco, né? Faz um lanche aqui, um jantar, alguma coisa, e fica conosco. Amanhã cedo, então, você retoma o seu caminho. E Jesus aceita esse convite. Aceita esse convite e eles entram na casa e providenciam lá um pão, talvez eles mesmos tivessem feito lá no forno que eles tinham dentro da casa. E na hora, então, em que Jesus parte o pão e dá graças por aquele pão, porque isso acontecia em todas as refeições, isso não era só um ritual próprio da comunidade dos discípulos de Jesus, era um hábito do povo judaico. Então, quando ele parte o pão, aí eles percebem quem era que estava ali com eles o tempo todo. E eles não tinham se dado conta. E nessa hora, então, ele desaparece da frente deles. Então aquele casal diz, olha, isso que aconteceu aqui não pode ficar só entre nós. Não pode ficar só como uma experiência de nós enquanto casal. Nós precisamos compartilhar isso com o restante da comunidade. E aí eles desfazem todo o caminho que eles tinham feito para casa e voltam, então, junto dos discípulos, para então relatar o que tinha acontecido e ter ali confirmada a informação de que Jesus estava vivo, que ele tinha ressuscitado. Vejam a sequência dos acontecimentos. Nós temos, então, duas pessoas que se põem a caminho, que são interrogadas a respeito do que elas pensam, da sua condição, das suas tristezas, das suas crises, das suas decepções, de tudo que elas tinham experimentado e que as motivava, inclusive, a ir embora. Nós temos um momento da palavra, um momento de estudo aprofundado, e nós temos um momento da comunhão, o momento do partir o pão. Se nós prestarmos atenção, é basicamente isso que nós fazemos a cada domingo nos nossos cultos. Porque nós chegamos aqui, nos encontramos, nos reunimos, passamos
a iniciar uma caminhada juntos, nós somos chamados a confessar os nossos pecados, nós somos chamados a rever como está a nossa fé, em que nós realmente acreditamos, o que nos falta muitas vezes para firmar a nossa certeza da ressurreição de Jesus, que essas duas pessoas aqui não tinham ainda. E então nós somos alimentados com a palavra, começando pelos profetas, indo pelo livro dos Salmos, indo pelos evangelhos que nós já temos aqui, né, que eles não dispunham desse material, pelas cartas, por todo o material que hoje nós temos. E depois desse encontro com a palavra, então, acontece o momento da comunhão, o momento do partir do pão. Observe que é exatamente isso